Boa noite, caros telespectadores. Sejam bem-vindos ao nosso programa especial sobre um tema crucial que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo: a pobreza e a fome em meio à globalização. De fato, Rangel, vivemos em um mundo cada vez mais conectado, mas também marcado por disparidades gritantes. Enquanto alguns desfrutam dos avanços tecnológicos e da abundância, outros enfrentam a cruel realidade da fome e da miséria. Exatamente, Guilherme. Essa noite mergulharemos nas causas e nas consequências desse fenômeno complexo. Vamos explorar como a globalização, com todas as suas promessas de progresso, ainda não conseguiu erradicar a pobreza extrema que assola diversas regiões do planeta. Além disso, destacaremos o papel crucial da cooperação internacional e das políticas públicas na busca por soluções sustentáveis para essa crise humanitária. É fundamental que todos nós, como cidadãos do mundo, nos se juntamos para enfrentar esse desafio monumental. Sem dúvida, Guilherme. Fiquem conosco ao longo do nosso programa para uma análise profunda e reflexiva sobre a pobreza e a fome no mundo globalizado. Juntos podemos e devemos fazer a diferença. A Declaração do Milênio. A Declaração do Milênio foi adotada por líderes de 189 países em setembro de 2000. Durante a cúpula do Milênio das Nações Unidas, os documentos estabeleceram o compromisso de combater a pobreza extrema, promover a igualdade de gênero e garantir uma sustentabilidade ambiental e fortalecer as parcerias globais para o desenvolvimento. Os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, estabelecidos pela declaração, visavam melhorar as condições de vida das pessoas em todo o mundo até 2015. Apesar de alguns desafios e críticas, a Declaração do Milênio teve um impacto significativo, ajudando a orientar os esforços globais para reduzir a pobreza, melhorar o acesso à educação e à saúde, e promover igualdade de gênero e garantir sustentabilidade ambiental. Em 2015, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio foram substituídos pelos Objetivos Sustentáveis, que ampliaram e aprofundaram os compromissos globais para enfrentar os desafios sociais, econômicos e ambientais. A Declaração do Milênio continua sendo um marco muito importante na história do desenvolvimento global, destacando-se a necessidade de cooperação internacional e ações coordenadas para enfrentar questões cruciais que afetam a humanidade. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio ODM foram estabelecidos como metas globais para combater a pobreza extrema e promover o desenvolvimento humano até 2015. As 8 metas estabelecidas para o desenvolvimento do milênio foram: erradicar a extrema pobreza e a fome, alcançar o ensino básico universal, promover a igualdade de gênero e capacitar as mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater AIDS, HIV, malária e outras doenças, garantir sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Essas metas foram adotadas pelos líderes mundiais durante a cúpula do Milênio das Nações Unidas em 2000 e representaram um compromisso coletivo para enfrentar os desafios sociais, econômicos, ambientais que afetam as populações comuns vulneráveis do planeta. Os ODMs foram substituídos pelos Objetivos Sustentáveis, ODS, em 2015, ampliando e aprofundando os compromissos globais para abordar questões como desigualdade, mudanças climáticas, inovações e parcerias globais. A pobreza e a fome continuam sendo desafios significativos em um mundo globalizado. Não tem nada para comer? Não tem. Onde a riqueza e os recursos são distribuídos de forma desigual. Milhões de pessoas em todo o mundo enfrentam condições de extrema pobreza, o que resulta em falta de acesso a alimentos, abrigo, educação e cuidados de saúde adequados. Pobreza. Como definir e avaliar? A pobreza pode ser definida como a condição de privação de recursos materiais, sociais e culturais. Necessários para garantir um padrão de vida digno. Essa privação pode manifestar-se de diversas formas, incluindo a falta de acesso a alimentos, moradia adequada, serviços de saúde, educação, emprego e participação na vida social e política. No contexto da geografia, a pobreza é frequentemente avaliada a partir de indicadores socioeconômicos, como renda, acesso a serviços básicos, taxas de desemprego, níveis de escolaridade
e condições de moradia. Além disso, a geografia também considera as dimensões espaciais da pobreza, analisando como ela se distribui no território e quais são as dinâmicas que contribuem para a sua reprodução em diferentes contextos geográficos. O Banco Mundial considera $2 para definir a população pobre, que, convertido em reais, resulta em R$ 10 aqui no Brasil. Ou seja, a faixa de pobreza no mundo é considerada a todas as pessoas que não têm $2 por dia para poder se sustentar. E vai mais além. Ele vai considerar também $1 para a pobreza extrema, que convertido em reais resulta em R$ 5 aqui no Brasil. Para que uma pessoa esteja na condição miserável, ela tem ao máximo $1 por dia para o seu sustento. Então, nesse sentido, a gente consegue constituir o que é pobreza e o que é pobreza extrema. Dessa maneira, atualmente, existem mais de 300 milhões de pessoas em pobreza extrema no mundo. Grande parte dessa população encontra-se nos países pobres e em desenvolvimento, que eu posso citar: Burundi, Sudão do Sul, Somália, entre outros. Acabar com a pobreza extrema e a fome é a primeira de 8 metas estabelecidas pela ONU, Organização das Nações Unidas, no início do século XXI. Porém, as crises econômicas mundiais de 2008 e de 2012 e o aumento dos preços dos alimentos tornaram a luta contra essa situação mais difícil. A fome atinge 777 milhões de pessoas nos países em desenvolvimento, 27 milhões nos emergentes e uma pequena parcela nos países desenvolvidos, que resulta em 11 milhões, que, claro, são muitas pessoas também com fome. A região sul é o grande problema da fome. Os países do sul são a maior parte em subdesenvolvimento. O tema que eu queria falar é sobre analisando a pobreza e seus principais fatores. A pobreza é um fenômeno complexo que transcende meras estatísticas econômicas, envolvendo questões sociais, políticas e culturais. Para analisá-la, é essencial considerar uma série de indicadores socioeconômicos. A renda per capita é um dos principais, pois reflete o poder de compra médio de uma população. Além disso, a taxa de desemprego, o acesso à educação e saúde, a distribuição de terras e recursos e o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, são fundamentais para compreender as condições de vida das pessoas. A distribuição do PIB mundial é reveladora das disparidades econômicas entre países. Enquanto algumas nações ostentam altos índices de desenvolvimento e prosperidade, outras enfrentam graves dificuldades devido à pobreza extrema. A concentração de riqueza em determinadas regiões do mundo evidencia a necessidade de políticas de redistribuição de renda e de desenvolvimento inclusivo. O Produto Nacional Bruto, o PNB, é outro indicador relevante, pois leva em conta não apenas a produção de bens e serviços dentro de um país, mas também os ganhos líquidos do país no exterior. No entanto, é importante observar que o PNB nem sempre reflete a realidade e qualidade de vida de uma população, pois não considera a distribuição de renda dentro do país. Para combater eficazmente a pobreza, é essencial adotar abordagens multidimensionais, que visem não apenas o crescimento econômico, mas também a inclusão social. O acesso equitativo aos recursos e serviços básicos, além do fortalecimento das instituições democráticas e a promoção da justiça social. A análise dos indicadores socioeconômicos e da distribuição do PIB mundial é fundamental para orientar políticas eficazes de redução da pobreza e promoção do desenvolvimento humano em todo o mundo. Hoje eu vou falar sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, foi uma ferramenta criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Continua sendo uma medida crucial na avaliação do progresso humano em todo o mundo. Essa métrica multifacetada combina indicadores-chave de saúde, educação e padrão de vida para fornecer uma visão abrangente do bem-estar social em diferentes nações. A tabela do IDH classifica os países com base em seus respectivos valores de IDH é uma ferramenta de referência essencial para compreender disparidades globais de desenvolvimento.
Países com IDH mais elevado geralmente desfrutam de uma melhor qualidade de vida, acesso a serviços de saúde, educação e qualidade e oportunidades econômicas mais amplas para seus cidadãos. No entanto, a tabela do IDH também destaca as desigualdades persistentes em que existem em todo o mundo. Enquanto algumas nações alcançam níveis impressionantes de desenvolvimento humano, outras continuam a enfrentar desafios significativos em tempo de pobreza. Acesso limitado à educação e saúde precária. Por meio dessa classificação, os formuladores de políticas, acadêmicos e defensores dos direitos humanos podem identificar áreas prioritárias para intervenção e colaboração internacional, visando melhorar as condições de vida em todo o mundo e promover o desenvolvimento mais educativo e sustentável. A pobreza e a fome no Brasil vem crescendo nos últimos anos. Hoje eu coloco arroz. Aqui é o café, né? Que você tá vendo aqui ainda tem um restinho. Aqui o açúcar, não tem nada. E o trigo, que eu ganhei da igreja. O Brasil passou por um aumento expressivo no nível de pobreza e insegurança alimentar, especialmente no início da pandemia. Segundo dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados pela Folha de São Paulo, 47,3 milhões de brasileiros terminaram o ano de 2021 na pobreza, o equivalente a 22,3% da população total. Um resultado alarmante dessa pesquisa é o da pobreza infantil, com 19 milhões de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, cuja continuidade nos estudos e aprendizado e o consequente desenvolvimento pleno como cidadãos ficaram comprometidos. De estômago vazio, meninos e meninas devoram tudo rapidamente. A fome tem pressa. A fome no Brasil é causada por diversos fatores, como as desigualdades socioeconômicas e a pobreza, pelas crises política e econômica, pela distribuição desigual de alimentos no território nacional, pela ausência ou redução de políticas públicas voltadas ao combate à fome, pelo manejo inadequado dos recursos naturais e por diversos outros fatores. Caros telespectadores, encerramos nosso programa de hoje refletindo sobre a pobreza e a fome no mundo globalizado. É evidente que, apesar dos avanços, ainda há um longo caminho a percorrer para garantir que todos tenham acesso a condições básicas de vida. Como apresentadores, estamos comprometidos em amplificar essas questões e incentivar ações que promovam a igualdade e a solidariedade global. Juntos podemos fazer a diferença, inspirando mudanças positivas e construindo um futuro onde ninguém seja deixado para trás. Obrigado por se juntar a nós nessa importante conversa. Até a próxima.